E a aventura continua. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. No ano de 1757, o 11º fantasma viveu uma de suas primeiras aventuras. Ele estava em Veneza com um duplo objetivo: conhecer o seu famoso carnaval e também tomar lições de esgrima com o mestre Petrini, que era considerado o melhor instrutor de esgrima, o melhor mestre esgrimista de toda a Europa. Assim, o 11º fantasma queria aprimorar-se na arte da esgrima. O que ele não esperava é que nesta sua viagem ele acabaria sendo envolvido em uma aventura intrigante. O senhor Cláudio de Mascarelli, membro da nobreza veneziana, estava sendo feito prisioneiro por um grupo de homens que queriam obrigá-lo a assinar um determinado documento. Como ele estava resistindo à tortura, esses homens resolvem aprisionar a sua filha, Renata de Mascarelli, para assim forçá-lo a assinar o documento que eles queriam. Acontece que Renata de Mascarelli acaba cruzando o caminho do jovem 11º fantasma. E é até interessante que num primeiro momento ela e os seus protetores acham que o fantasma, que é aquele homem que estava se aproximando, era um dos seus perseguidores. E eles acabam lutando. É quando o fantasma aí encontra o medalhão da proteção nas mãos daquela mulher. Ele a leva para a propriedade que ele havia alugado e que era guardada pelos seus fiéis bandar. E então ele descobre toda a trama. E ela conta para ele o seguinte: acontece que Cláudio de Mascarelli havia descoberto evidências de que o inquisidor mor da cidade estava com um plano para acabar com o poder do conselho que governava Veneza. E assim ele iria tomar o poder. Cláudio de Mascarelli faz parte desse conselho, e para que pudessem levar Cláudio de Mascarelli à prisão sem levantar suspeitas, o inquisidor subornou alguns empregados para que eles escondessem escritos comprometedores na casa de Cláudio de Mascarelli. Curiosamente, um dos escritos que foi escondido lá era do filósofo Voltaire, que na época era considerado um herege pela Igreja Católica. O fantasma então promete ajudar Renata de Mascarelli a salvar seu pai, e assim o fazem em uma aventura muito legal, muito bacana mesmo. E o que é interessante é que a gente acaba descobrindo que o avô de Renata de Mascarelli é quem tinha ganho aquele medalhão da proteção de um fantasma anterior. Ela até o momento não sabe que o homem que a salvou lá, que a levou, é o Kit Walker. Ela não sabe que ele é esse fantasma, né? Ou melhor dizendo, ele é o descendente. Ah, vocês entendem, né? E essa história é muito bonita porque a gente vai vendo, inclusive, como é que vai surgindo um encantamento entre o 11º fantasma e Renata de Mascarelli. Ela realmente é uma mulher muito bonita, então tem umas cenas realmente encantadoras entre os dois, até que eles levam a cabo o plano deles e vão fazer o ataque que eles precisavam para aprisionar lá o homem que tinha as provas de que tudo o que foi dito sobre Cláudio de Mascarelli havia sido forjado. Nós vemos ali o fantasma enfrentando homens que eram hábeis com espadas, homens fortes, uma aventura realmente muito bacana e que termina como a gente esperava, com o casamento do 11º fantasma com Renata de Mascarelli, quando ele finalmente confessa o seu amor por ela e ela também esperando que ele fizesse isso. O que é uma coisa interessante nessa história, que ela recebe as ilustrações de Jaime Valvé, é uma história escrita para o Tim Fantôme, é que a Renata é mostrada como uma mulher muito bonita, sabe? Tem uma sensualidade nessa história que não fica em nenhum momento tão sutil assim. É realmente uma história muito bacana. Logo após o casamento, o 11º fantasma e Renata partem para voltar a Bangala. Ainda em plena lua de mel, eles já estavam em alto mar. E aí acontece algo inesperado. O navio em que eles estavam viajando é atacado por piratas. O 11º fantasma é gravemente ferido e cai no mar.
Renata de Mascarelli, junto com os outros tripulantes, é feita prisioneira e já começa-se a entrever a série de abusos que ela poderia sofrer. Mas essa história é tão cheia de reviravolta, gente, que o navio dos piratas é afundado por uma tempestade que os pega logo depois, basicamente no mesmo momento em que eles tinham tomado lá o controle, que eles já estavam festejando, e apenas 2 pessoas sobrevivem. Renata de Mascarelli Walker e um dos tripulantes do navio que fora capturado pelos piratas. Ele consegue ir com ela até a praia e ali eles são feitos prisioneiros por beduínos islâmicos que acabam vendendo ambos como escravos. Renata é vendida para um sheik que tinha várias outras esposas e que ele a leva para sua residência no meio do deserto. Ele era um cara assim, inclusive mal visto entre os outros caravaneiros, entre os outros beduínos. E a gente não sabe exatamente assim, a princípio, o que acontece, mas num dado momento a gente vê a reclamação dele dizendo, né, que ele iria cortar as orelhas daquele sujeito que a vendeu a ele, porque no estado em que ela se encontrava, ela não servia para ele. Então ele a mantém presa num quarto separado. E por quê? A gente só vai descobrir depois. Porque nesse meio tempo, a gente vai ter toda a trajetória do 11º fantasma. Ele é recolhido por navegadores árabes que percebem se tratar de um infiel, né? Um cristão. O médico de bordo se propõe a tratar dele mesmo ele não sendo um dos servos de Alá. Mas o capitão quer matá-lo para roubar as suas joias. O jovem médico Sulaim não permite isso e foge com aquele homem que eles haviam recolhido do mar e o leva para uma outra cidade onde ele poderia tratar melhor dele. Logo que começa a recobrar sua consciência depois de muitos dias, o fantasma pede a Sulaim que o ajude a recolher informações para tentar descobrir o paradeiro de sua esposa Renata. E Sulaim consegue descobrir informações sobre aquela mulher com aquelas características que havia sido vendida para esse sheik Khalid al-Khalis, né? Uma pessoa que não é bem vista pelos próprios árabes. Eles viajam muitos dias até chegar à fortaleza do Khalid e lá o fantasma finalmente, depois de meses, reencontra Renata, sua amada esposa, e para sua surpresa, ele conhece o seu filho. Renata estava grávida quando eles foram atacados pelos piratas. É por isso lá que o Khalid falou que uma mulher nas condições dela não servia para os seus propósitos. E essa aventura, O Filho do Deserto, nos mostra como o 12º fantasma nasceu nessa situação tão curiosa, tão diferente. É realmente um momento muito bacana quando o fantasma e sua esposa se reencontram e nós temos aí o primeiro vislumbre do seu filho, Kit Walker 12º. É muito bacana mesmo essa aventura, gente. Já deu para notar que a maioria do que a gente tem sobre o 11º fantasma foi criação do Tim Fantôme, né? Que vai preenchendo as lacunas deixadas por Falk. Numa outra aventura, Renata de Mascarelli e o seu jovem filho haviam viajado até a região da Sicília, onde Renata foi tomar posse de umas terras que ela herdou de um tio afastado, né? Um tio distante. E essa região ali tá tendo muitas disputas, porque esse tio de Renata, um Marquês de la Rose, era um marquês francês. Você vê como é que era um parente afastado mesmo. Ele tinha aquela área de terras e ele mandou construir uma represa. Construindo essa represa, ele se tornou assim o cara que dominava a água da região. E isso, para uma região que depende da irrigação, ia ser certamente motivo de disputa. Quando a aventura começa, Renata escreveu para o 11º fantasma que o seu filho havia sido raptado e estavam querendo obrigá-la a assinar um termo passando a posse da represa e das terras para alguém lá, para poder ser dividida entre os outros donatários. Ela sabe que isso vai dar problema, que fatalmente vão acabar matando o pequeno Kit. É então que o fantasma viaja o mais
mais rápido que pode até a região da Sicília e começa as suas investigações. As suas investigações o levam até a represa, o castelo onde ficava a represa construída pelo Marquês, e ali ele vê que tem uns guardas usando máscaras, ocultos, e ele começa a ir pegando um por um até que ele encontra o garoto, ele encontra o seu filho, né? O jovem Kit, preso no alto de uma masmorra. E assim, eles têm plena convicção de que os caras vão querer matar o garoto depois que conseguirem o que querem. Nós vemos inclusive a ira do 11º fantasma, né, sendo lançada contra os caras que aprisionaram o seu filho, que estavam ameaçando a sua esposa. E ele vai lutando contra aquelas pessoas. É uma das primeiras aventuras que a gente vai ter, inclusive, em que o 11º fantasma e o futuro 12º fantasma atuam juntos, mas juntos mesmo. O garoto acaba tendo assim um papel muito heróico até. E também há um momento muito trágico, porque em uma das situações nas quais eles se veem envolvidos, o pequeno Kit se vê forçado a matar um homem, sabe? Tão pequeno, já tendo que passar por isso. E o próprio pai dele fala, era a sua vida ou a dele. Coitado, ele se condói com aquilo. O que é legal é que a situação se resolve de um jeito que aquela represa não fica para ninguém. A Renata de Mascarelli dá graças a Deus, fala, vamos sair desse mundo civilizado, vamos voltar para a floresta onde as coisas são mais tranquilas. Gente, é uma história realmente muito bacana. E o 11º, ele vai se envolver em algumas aventuras realmente muito intrigantes. Para vocês terem uma ideia, em uma delas ele se vê até mesmo diante de um mistério, de um lago na região de Loch Ness. É exatamente isso que vocês estão pensando. É uma história muito legal chamada o Monstro de Loch Ness. Em pleno século XVIII, a gente tem ali o fantasma envolvido nessa história. É uma história muito bacana e essa eu não vou nem comentar agora não. Essa eu vou deixar para fazer um review dela qualquer dia desses. Agora, uma outra história muito trágica do 11º fantasma é justamente uma intitulada The Cruel Revenge, né? A Vingança Cruel. Nessa história, o 11º, Renata e Kit, seu filho, já crescido, já um homem feito, né? Eles estão novamente em Veneza e se veem envolvidos em uma trama impressionante. Um dos inimigos do fantasma, um membro da Irmandade Sing, envia um agente para acabar com o fantasma enquanto ele estiver em Veneza. Esse agente, do qual nós não sabemos nada, começa uma trama bastante complexa, onde ele vai levar o fantasma a ter que desvendar uma série de mistérios. Eles levam o fantasma e Renata a uma festa na qual eles bebem um vinho lá diferente, em uma taça especial. Ela é sequestrada, alguém manda entregar a ele a taça e com um bilhete dizendo que naquela taça havia um veneno que apenas ela havia tomado e que ele tinha 48 horas para encontrá-la para poder ministrar o antídoto. É uma história cheia de aventura, porque tem vários homens que enfrentam o 11º fantasma e seu filho, e o final dela, gente, é surpreendente. O final é surpreendente porque uma das asseclas lá do sujeito que havia feito toda a tramóia, ela toma o antídoto no lugar da esposa do fantasma, só que ela morre envenenada. Na verdade, parte do plano era esse. A esposa do fantasma não havia sido envenenada, só estava desacordada. Foi dado a ela um sonífero. O veneno estava no frasco do antídoto. Gente, é assim fenomenal, porque o plano do camarada lá era justamente fazer com que o fantasma matasse a própria esposa. E no final nós temos a revelação de que esse sujeito que fora contratado pelos Sing para fazer todo esse plano é o antigo inquisitor de Veneza, aquele que fora preso pelo 11º fantasma na sua primeira aventura, quando ele salvou Cláudio de Mascarelli e acabou conhecendo a sua futura esposa Renata de Mascarelli. Infelizmente, o final dessa história nos traz a trágica morte de Renata, que quando o inquisitor ia dar um tiro no 11º fantasma, ela se levanta e pula na frente. É realmente uma cena trágica, uma morte muito triste, e assim a gente fecha um ciclo
das histórias do 11º Fantasma. Ele viveu ainda muitas outras aventuras, por exemplo, na Rússia, quando ele enfrentou lá um cara que se dizia ser o czar da Rússia. Tem uma história dele chamada O Arlequino, né, em que ele vai enfrentar um sujeito que tem lá uma espécie de um serial killer que mata as pessoas após enviar para elas uma daquelas caixinhas que você vai gira e sai, né? Pula um boneco de mola. Esse sujeito se traja como um arlequim e vai matando essas pessoas. É quase um serial killer mesmo. É uma história também muito intrigante. Mas, sem sombras de dúvidas, a melhor representação do 11º Fantasma foi feita não pelo Tim Fantomen, mas pela Moonstone. Se você costuma acompanhar o nosso canal, já deve ter visto o vídeo em que a gente fala da fase em que o Fantasma foi publicado por licenciamento pela editora Moonstone. Ali, em uma das edições anuais, no Fantasma Anual número 1, nós somos apresentados a aventura Os 5 Dias do Dragão. É uma aventura dividida em 5 partes, envolvendo vários membros da dinastia do Fantasma. Na segunda parte, nós vemos a representação do 11º Fantasma, tomando algumas liberdades em relação à cronologia lá do Tim Fantomen, em relação ao cânone, mas é espetacular, gente. Porque nós temos ali talvez o fantasma mais badass que já teve em qualquer história do personagem. Ele é apresentado como um sujeito obcecado por sua missão, a tal ponto que sua esposa o abandonou. Ele vive agora apenas para a sua tarefa. Tanto que ele chega a dizer que o fato dela ter ido embora deixou ele livre das preocupações de uma vida conjugal. Então ele pôde se dedicar como nenhum outro à sua tarefa. O primeiro momento em que ele aparece, né, na ilustração fantástica do John Goodman, a gente já vê como é que é diferente esse fantasma aqui. Ele tá com várias armas, ele tem uma aparência assim feroz, ele já não tem um dos olhos, inclusive, e ele se lança na luta de uma maneira completamente louca, completamente selvagem. Para esse fantasma, os fins justificam os meios. A batalha que ele trava nessa história é realmente incrível. A gente vai fazer um vídeo sobre essa aventura, Os 5 Dias do Dragão, que é realmente muito interessante e na qual a gente vê esse fantasma, o 11º, o mais sinistro de toda a dinastia, aquele que realmente olhou no fundo do abismo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer as suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?